Vingador do Futuro é um filme de 1990 baseado num conto de Philip K. Dick, dirigido por Paul Verhoeven, de Robocop, e estrelado por Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone. O enredo do filme é o seguinte: num futuro próximo, o Douglas Quaid é um operário que vive sendo perseguido por sonhos em Marte, o planeta Marte. Muito bem casado, ele vive uma vida tranquila, mas não consegue esquecer os sonhos com o planeta vermelho e uma morena que vive nesse planeta. Certo dia ele procura pela agência Recall, que vem do nome original do filme, Total Recall, especializada em implantes de memória para que as pessoas possam viajar sem sair de casa. Basicamente o que a gente faz hoje em home office, graças à pandemia. Após o experimento que dá errado, Quaid começa a ser perseguido por assassinos e descobre que toda a sua vida pode ser uma mentira. E as respostas para o enigma parecem estar em Marte. E claro, é para lá que ele vai. Com orçamento de 50 milhões de dólares, o filme rendeu 261 milhões nas bilheterias. Um lucro tão grande acaba sempre criando consequências. E a primeira delas é: vamos fazer uma continuação? Gary Goldman, um dos roteiristas do filme original, explicou que mesmo com sucesso, ninguém pensava num Vingador do Futuro 2. Naquela época as sequências eram vistas com maus olhos. A única exceção na época era Aliens: O Resgate. Preparem-se para a surpresa! Mas, porém, no entanto, o roteirista acabou se envolvendo noutra história, no outro conto de Philip K. Dick. Um tempo depois, ele decidiu tentar a vida como diretor. Ele gostaria de dirigir um filme de baixo orçamento e baseado num outro conto do Philip K. Dick. Esse conto se chama Minority Report. Então, como ele já conhecia o Paul Verhoeven, ele decidiu convidar o diretor para entrar nessa com ele como produtor executivo. A ideia do Goldman era bastante interessante. Ele entregou o roteiro para o Paul Verhoeven e gostaria que ele desse a sua opinião. Ele deu, e ele achou muito interessante o roteiro e perguntou para o roteirista-diretor, se ele não tinha interesse em transformar esse roteiro num Vingador do Futuro 2, pois a trama funcionava como uma sequência, principalmente o tom dela. O tom da narrativa era muito próximo do Vingador do Futuro. Na trama de Minority Report, algumas pessoas nascem com poderes telepáticos. Eles são, claro, evitados por cidadãos comuns, se tornam párias, mas abraçados pelo governo, óbvio, que o utilizam numa organização chamada pré-crime, com toda certeza. Usa como telepatas conhecidos como pré-engrenagens, para prever atividades legais antes que ocorram e prender os supostos criminosos antes que eles cometam o tal delito. A trama gira em torno de um detetive pré-crime que é forçado a fugir quando as pré-engrenagens o apontam como um futuro assassino. Quer dizer, tudo ia bem, enquanto os outros que eram pegos, os outros que eram criminosos. Quando chegou a vez dele, apareceu o nome dele lá, ele tratou de fugir, É uma atitude bastante interessante desse detetive. No Vingador do Futuro, o filme de 1990, há mutantes que talvez pudessem ser até clarividentes. E essa ideia poderia se conectar com o enredo de Minority Report, e essas pessoas que nascem com poderes telepáticos poderiam então fazer as vezes dos mutantes. Olha os mutantes de novo aqui, num roteiro de Vingador do Futuro 2, com o personagem do Quaid fazendo as vezes desse detetive. Provavelmente ele seria um agente público ou um segurança de alguma empresa, e ele provavelmente, possivelmente seria acusado de assassinato e teria que fugir. O filme então começou a ganhar forma.
Verhoeven decidiu dirigir o filme e o Arnold Schwarzenegger iria estrelar. Mas, no entanto, todavia, assim como a Canon, agora foi a Carolco, a produtora do Vingador do Futuro, decidiu falir. O mais interessante é que o enredo do primeiro Vingador do Futuro, ele foi vendido para uma outra produtora que também faliu, e foi o Arnold Schwarzenegger que convenceu a Carolco a investir nesse filme. Então agora, quando chegou a hora de fazer o Vingador do Futuro 2, ela acabou falindo. O problema é que ela faliu e ficou devendo para alguns colaboradores. Com isso, eles conseguiram levar algumas produções, alguns de seus trabalhos, para outros estúdios. E um deles foi exatamente o enredo de Minority Report, antes de ser chamado de Vingador do Futuro 2. Alguém levou esse roteiro para a Fox e ela acabou se interessando por Minority Report. O diretor, na época, que mais se interessou pelo filme foi Jean de Bont, que ele ficou famoso por ter dirigido Velocidade Máxima. Ele tinha bastante interesse em dirigir esse filme, mas eles não queriam nada que se assemelhasse ao Vingador do Futuro. Eles queriam fazer um filme próprio. Mas o diretor ele fez 2 filmes de grande sucesso, Velocidade Máxima e Twister. E os próximos 2 que ele fez, ele errou totalmente, que foi Velocidade Máxima 2 e A Casa Assombrada, que foram 2 fracassos retumbantes, quase enterraram a carreira da Sandra Bullock nisso. E com isso o diretor então perdeu a confiança do estúdio. Nesse meio tempo, enquanto Jean de Bont fazia parte da produção de um provável Minority Report, ele encomendou um novo roteiro, aquele que tinha semelhanças com o Vingador do Futuro 2, acabou sendo descartado e ele pediu um novo roteiro. E aí vem a coisa interessante, ele buscou um rapaz chamado Ronald Shusett, que foi um dos roteiristas ou co-roteiristas do Vingador do Futuro. Quem escreveu o roteiro de Vingador do Futuro foram Ronald Shusett e o Gary Goldman. Então o Ronald Shusett veio e escreveu esse novo roteiro para Minority Report. O detalhe é que ninguém gostou desse roteiro. Nenhum ator se interessou em participar desse filme. Até que esse roteiro chegou nas mãos do Steven Spielberg, que também odiou, mas ele tinha algumas ideias. Provavelmente ele já tinha lido o conto original e tinha algumas ideias que ele achava interessante. Então o que ele fez? Ele chamou o Ronald Shusett, ele chamou o Gary Goldman, pegou elementos que ele já tinha, ideias que ele mesmo já tinha, elementos do Vingador do Futuro 2, elementos do roteiro do Minority Report que ninguém queria, e criou um novo filme então, chamado Minority Report, da Nova Lei, que foi estrelado pelo Tom Cruise e chegou aos cinemas. Tá vendo o guarda-chuva? Pegue! Pegue! Um homem de paletó azul. Ele vai largar a valeta. Contagem regressiva para assassinato? Mas e o Vingador do Futuro 2 acabou aí? Não, não acabou. A Dimension Films, na época, ela era uma subsidiária da Miramax, que era um braço da Disney. E eles compraram então os espólios do Vingador do Futuro, já que a Carolco tinha falido. E eles tinham interesse sim em fazer um Vingador do Futuro 2. Correram atrás do Paul Verhoeven, correram atrás do Gary Goldman e começaram a levantar esse projeto. Ele seria o projeto mais caro da Dimension Films, mas eles tinham muito empenho em fazer esse filme funcionar. Mas, infelizmente, todavia, Arnold Schwarzenegger em pessoa foi o responsável por puxar da tomada esse projeto. Ele disse que não entendeu o roteiro,
ele disse que estava tudo muito estranho, ele disse que o café do estúdio era frio e decidiu então não participar, e com isso o filme acabou. Depois veio um reboot anos depois, que provavelmente vocês já viram, e Vingador do Futuro 2 nunca mais foi cogitado.